ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, תמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. אוי מתי תמלוך, תמלוך בציון, בכל יום בימינו, בכל יום בימינו, אוי לעולם ועד תשכון ותתגדל ותתקדש, זוהי ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך, כדברנו בשירי עוזיך, בשירי עוזיך. ועל ידי דוד, ועל ידי דוד, משיח צדקך. ועל ידי דוד, ועל ידי דוד, משיח צדקך. Bom dia, queridos irmãos, Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo. E hoje nós daremos sequência ao livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 10, tá ok? Mas antes da gente começar, aquele recadinho de sempre. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like caso o conteúdo seja agradável para o irmão. Ou deixe o seu dislike também, caso o irmão não ache relevante o conteúdo, tá ok? E compartilhe, irmãos. Compartilhe os estudos, ajude aí a divulgar a palavra. É só o que eu realmente faço questão aqui, é que o irmão compartilhe o estudo.
faça a sua parte, ajude também a esparramar aí a palavra, tá ok? Então, se o irmão quiser acompanhar o estudo, pegue a sua Bíblia, a partir do capítulo 10, diz assim: E havia em Cesareia um varão, chamado Cornélio, um centurião da corte, chamada corte italiana. Eu estou lendo aqui a versão King James, tá ok, irmão? 1611. Um homem religioso e temente a Deus, como toda a sua casa, ao qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. E ele viu claramente numa visão, quase a hora nona do dia, então quer dizer, às 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele, e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Adonai. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este, né, está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. E ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço, e tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. E no dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta. E aí, no caso, seria meio-dia, tá ok? E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase e viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos, e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão, parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. E enquanto Pedro estava pensando sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhes fora enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre todas as nações dos judeus, em toda a nação dos judeus, foi enviado por Adonai através de um santo anjo, para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. E então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte, eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado os seus parentes e amigos mais próximos.
E enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro, levantando-o, disse: Levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. E ele disse-lhes: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação? Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem comum ou imundo. Então, quer dizer, aqui estava mostrando o significado ali, primeiro daquela visão que ele estava tendo, né? Aquele cesto com aqueles vários animais representariam ali vários povos. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava jejuando até esta hora. E a hora nona eu orava em minha casa. E eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim. E disse Cornélio: A tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante dos olhos de Adonai. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor, junto do mar, o qual, vindo, falará contigo. Imediatamente eu mandei chamar-te, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir as coisas que te foram ordenadas por Deus. E então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Então aqui mostra claramente que, independente da sua nacionalidade, meu irmão, se você crê nele, se você crê no filho dele, que ele veio, morreu por nós, então você está participante aí da glória de Deus, tá ok? Independente da sua nacionalidade, independente de você ter nascido num país muçulmano, né, islâmico, ou você ter nascido aqui no Brasil, tá ok? E Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Yeshua. E ele é o nosso Senhor, ele é o Senhor de todos. E essas palavras que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Yeshua de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. E a este Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes pelo Todo-Poderoso. E a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Então aqui fica claro, irmãos, que não foi toda Israel ali que foi escolhida para presenciar esta maravilha. Aqui diz, é muito claro. Vou ler novamente. Versículo 40. A este Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. Então não foram todos que participou dessa bênção, ok? Assim como diz a palavra que nem todos serão salvos, nem todos foram participantes aqui dessa revelação. Continuando. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho
todos os profetas que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crer, receba a remissão dos pecados. E enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviram a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Justamente porque, como a palavra aqui atrás fala que ele não faz acepção de pessoas, então, nesse momento, tanto os judeus quanto os gentios foram agraciados ali com o Espírito Santo. Porque eles ouviram falar em línguas e magnificar a Adonai. E respondeu então Pedro: Pode algum homem impedir a água, para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome de Yeshua. E então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Muito interessante esse capítulo. E ele tem um outro viés aí ideológico que muitos apregoam, e aqui eu quero fazer um adendo, que eles usam essa parte dessa visão de Pedro sobre os animais impuros e todo tipo de animais para colocar ali como pretexto. Eles usam essa parte do texto como pretexto para não comer ali a questão das carnes, né, irmãos? Porque se Pedro não comeu, quem somos nós para comer? E não é por aí que funciona, né? A gente sabe que o texto ele fala muito claramente que o pecado não está em você comer aquela carne impura, mas você comer e a sua consciência te condenar, e você saber que aquilo ali não é legal e você comer ela. A sua consciência é o que te condena. Ok, meu irmão? Então, se o irmão quer comer a sua carne de porco, coma. Mas coma com clareza, sendo firme naquilo dali. Não coma com dúvida. Porque é ali que mora o perigo. Ok? No capítulo 11, diz assim: E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: Tu estava com homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início e o expôs em ordem para eles, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e em um êxtase tive uma visão. E certo vaso descia do céu como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vinha até mim. Sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E eu ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou em minha boca. Mas a voz respondeu-me novamente do céu: Ao que Deus purificou, não chames tu comum. Isto sucedeu por 3 vezes, que são a representação dos 3 homens que foram enviados ali para falar com ele. E tu tornou a recolher-se no céu. E tudo tornou-se a recolher-se no céu, perdão. E eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa na qual ele estava, enviados de Cesareia a mim. E o Espírito me ordenou a ir com eles, e não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. E ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe dizia: Envia homens a Jope e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. E quando eu comecei a falar o Espírito Santo caiu sobre eles. Perdão.
como sobre nós no começo. E então me lembrei da palavra do Eterno quando ele disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos que o nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que era então, quem era então eu para que pudesses resistir a Deus? E eles, ouvindo essas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: Então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento pela vida. É justamente por isso que Yeshua veio, né, meus irmãos? Que é para dar o direito a todo o povo. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, aos quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando a Yeshua. E a mão do Eterno era com eles. E em grande número creu e se converteu ao Eterno. E então as notícias acerca destas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E Barnabé, e eles enviaram a Barnabé para ele ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos com propósito de coração. E eles permanecem no Eterno, porque ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso a buscar Saulo. E tendo-o encontrado, levou a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja e ensinaram uma grande multidão. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou-se conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. E então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. O que eles também fizeram, enviando-a aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo. No capítulo 12, diz assim. Só um minutinho, meus irmãos. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou a Tiago, irmão de João, a espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Adonai. Aqui, irmãos, a gente vai ver claramente onde mostra que Pedro fugiu ali. E isso não fez dele um covarde. Tá ok, meus irmãos? Não seja tolo. Se você for perseguido, não fique parado esperando a tormenta. Você pode fugir. Não é vergonhoso. É sábio você viver para lutar mais um dia. Ok?
E aqui ele foi ajudado pelo próprio Adonai, e o anjo, a gente vai ver, o anjo foi lá e soltou ele, a mando do Todo-Poderoso, tá ok? Então, se alguém falar para você, quando começar a tribulação, fique em casa, não precisa de fugir. Não, fuja sim, meu irmão. Não dê ouvido a pessoas que não entendem nada da palavra, que não entendem nada das coisas espirituais desse mundo. Tá ok? Cuide de você e da sua família. Não seja leviano. Não seja tolo. Ok? E se Pedro fugiu, quem somos nós aí para ficar aqui, né? Até tentando contra o Todo-Poderoso. Não, ele vai nos proteger aqui no meio desse caos. Ele vai te proteger. Mas você também tem que fazer a sua parte, ser sábio e sair na hora certa. Ok? Fica a dica. E quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo e entre os dois soldados, preso com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Eterno veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez, e ele disse: Lança tua veste sobre ti e segue-me. E ele saindo o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão, porque era normal para esse povo, né? O povo escolhido, eles recebiam várias visões, então é normal que ele se confunda, né? E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, ao qual se lhes abriu por si mesma, e saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse agora verdadeiramente eu sei que o Eterno enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: É o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Eterno o tirara da prisão. E ele disse: Vai e mostra estas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. Tá vendo? E partindo, ele não ficou ali, meus irmãos. Quando a tormenta se bateu sobre ele, ele não ficou ali. Ele partiu para outro lugar. Então, assim que começar a tormenta, aonde o irmão estiver, quando o caos estiver instalado no mundo, fuja. Escolha um outro lugar. Tá ok? Use o exemplo dos apóstolos, eles fizeram isso. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, ele examinou aos guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi à Judéia, da Judéia para Cesareia, e permaneceu ali. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediram paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado,
Vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no seu trono, ele lhes dirigiu um discurso. E o povo gritava, dizendo: Esta é a voz de um Deus, e não de um homem. Imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes, e rendeu o seu espírito. Então aqui ele teve uma doença extremamente destruidora, talvez um câncer, né? Não tem como saber. Mas ele foi comido por vermes e rendeu o seu espírito e morreu. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém quando terminaram o seu ministério. E levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então é isso, meus irmãos, o estudo de hoje, curtinho. Paramos aqui no capítulo 12. Semana que vem a gente dá sequência aí no capítulo 13, tá ok? Espero que o estudo venha aí ajudar os irmãos a compreender um pouco mais a Escritura, que ela venha a frutificar, a fortalecer o irmão aí na batalha diária, tá ok? Compartilhe o estudo, ajude a divulgar aí o canal, divulgar os estudos, para que venha edificar a vida de mais irmãos também, tá ok? Um abraço, fiquem todos na paz aí, uma excelente semana, né? Começou aí domingo, uma excelente terça-feira, fiquem todos na paz de Adonai, um abraço, e até o próximo estudo. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו תמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך אוי מתי תמלוך בציון בכל יום בימינו בכל יום בימינו אוי לעולם ותשכון ותתגדל ותתקדש זוהי ירושלים עירך לדור ודור לדור ודור ולנצח נצחים תראינה מלכותך
משיח צדקך. ועל ידי דוד, ועל ידי דוד, משיח צדקך.